Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques desta edição. 9 pessoas continuam desaparecidas depois de um acidente que causou o naufrágio de um rebocador de balsas. O navio mercante e o comboio de balsas se chocaram próximo ao município de Óbidos, na região do Baixo Amazonas. Polícia Civil apreende 160 quilos de drogas no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Tem maconha, tem cocaína e todo esse material aqui também foi encontrado na mesma casa. É um material utilizado praticamente para o refino da droga. No quadro Mais Saúde, os efeitos neurológicos do álcool. Por que os motoristas ficam com os reflexos mais lentos depois de algumas doses? A partir de níveis pequenos, mesmo 50 miligramas de álcool, por decilitro de sangue, você já tem uma alteração de comportamento e já pode alterar os reflexos. Eleições 2017, na última entrevista da série com os candidatos ao governo do estado, nós recebemos Jardel Nogueira, do PPL. A gente também mostra que o novo vice de Rebeca Garcia também teve a candidatura impugnada. E a votação dos deputados amazonenses na sessão que barrou a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. São 6 horas e 2 minutos. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota o número 99225-8767. Vou repetir para você, 99225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa essa edição falando de uma denúncia anônima que levou a Polícia Civil a apreender 160 quilos de drogas no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Uma mulher de 40 anos estava no local e foi presa em flagrante. O caso vinha sendo investigado há mais de 2 semanas. Essa investigação durou cerca de 15 dias. No dia 1º de agosto, no finzinho da tarde, no bairro Nova Cidade, a polícia conseguiu encontrar toda essa quantidade aqui de drogas. São quase 160 quilos de entorpecentes. E a gente tem aqui uma qualidade muito variada, de drogas. Tem maconha, tem cocaína e todo esse material aqui também foi encontrado na mesma casa. É um material utilizado praticamente para o refino da droga, para fazer com que esse entorpecente aqui renda cada vez mais. A polícia conseguiu prender dentro dessa casa a Kedma Salles do Nascimento. A princípio, ela disse que estava morando lá há cerca de 1 mês e que não tinha conhecimento de que isso aqui estaria sendo armazenado. Mas essa versão não convenceu muito a polícia, não. A Kedma fala que não sabia da existência dessa droga, mas realmente é muito difícil, é muita droga para você ter dentro de casa e não ter conhecimento. Realmente foi a versão que ela nos apresentou aqui no departamento. Contudo, ela nos disse que aproximadamente 1 mês foi contratada por essa pessoa, que por ela mesma teria sido um traficante. Nós já temos a qualificação dessa pessoa, mas em razão das investigações nós não temos como informar agora. E essa pessoa foi bem específica com a Kedma, dizendo para que ninguém entrasse na casa e principalmente no quarto, porque lá funcionava realmente o laboratório para a fabricação de drogas e lá era mantido esses 160 quilos de entorpecentes. É uma quantidade bem expressiva, de entorpecentes. Vocês têm ideia de onde veio, para onde ia, enfim, era para o mercado local? Sim, aproximadamente 160 quilos, nós temos aqui nessa apreensão e ela ia ser comercializada aqui mesmo no mercado local. Ok, muito obrigada. Olha, essa investigação contou com o apoio da Secretaria de Inteligência e também teve muitas informações que foram repassadas pelo WhatsApp do DENARC, Quem quiser fazer denúncias pode aproveitar o número que é o 994 15 0129. A denúncia é anônima, é diretamente no Departamento de Investigação sobre Narcóticos, chega na Polícia Civil e com isso você ajuda bastante a retirar esse material de circulação. E aproximadamente 7 quilos de drogas foram apreendidos pela equipe de investigação do 8º Distrito Integrado de Polícia, em uma casa lá no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o local funcionava como um laboratório para o preparo e embalo dos entorpecentes.
A Polícia Civil está apresentando aqui no 8º Distrito Integrado de Polícia o resultado de uma apreensão, um laboratório de drogas. Segundo denúncias que os policiais receberam aqui no 8º DIP, funcionava na rua 28 de agosto, aqui mesmo na Compensa Zona Oeste de Manaus. A polícia apreendeu cerca de 7 quilos de material entorpecente entre cocaína, ox e maconha do tipo skunk. O que chamou a atenção também foram os materiais apreendidos que são utilizados para processar essa droga, como o bicarbonato de sódio, o rejunte, o material utilizado na construção de pisos e paredes de azulejo, fermento em pó, as balanças de precisão e o liquidificador, onde todo esse material era processado para depois ser comercializado. Nessa apreensão, essa arma de fogo também, esse rifle calibre 44 foi apreendido e várias munições de calibre 44 para essa arma, de calibre 45, calibre .40, que é da arma de utilização exclusiva das forças policiais, e também do calibre 380, além deste pente aqui de uma pistola do calibre 380. Nesta apreensão também foi apreendida essa granada de luz e som que estava sob posse desse pessoal, além dessa prensa aqui, que é a primeira vez que a polícia faz esse tipo de apreensão. A droga é colocada nesse recipiente, com essa marreta eles prensam a droga neste local para fazer esses tipos de tabletes aqui de droga para fazer o transporte deste material. Nós vamos conversar com o delegado Demétrios Queiroz, que vai passar informações para a gente sobre como a polícia chegou até essa apreensão. Delegado, como foi que vocês chegaram até a apreensão dessa droga? Através de denúncia anônima via WhatsApp para a equipe de investigação, a equipe raiz aqui do 8º DIP, a equipe se deslocou de imediato ao local e na informação dizia que tinha uma casa onde era usada como laboratório de refino de droga. Então, meus policiais adentraram o local e constataram todo esse material lá. Infelizmente, o autor, o proprietário de tudo isso não estava no local, mas já conseguimos a qualificação do mesmo. Vocês encontraram elementos que identificam quem era a pessoa responsável por isso? Sim, conseguimos e vamos dar continuidade às investigações, ao inquérito e, posteriormente, pedir a prisão preventiva do mesmo. Olha, nessa apreensão que a polícia fez, fica aqui mais uma vez registrada a importância da denúncia. A denúncia foi feita para o WhatsApp aqui do 8º Distrito Integrado de Polícia, que é o 981-2588. O 8º Distrito atua tanto na Compensa quanto no bairro Santo Agostinho, aqui na Zona Oeste, mas pode receber denúncia de qualquer área da cidade. Não é isso, delegado? Com certeza, não tem bola perdida, não. Qualquer lugar que houver denúncia, nós estaremos nos deslocando, ou se for muito longe, nós podemos contactar o DIP mais próximo e fazer uma operação em conjunto. E no bairro Santa Etelvina, um adolescente foi apreendido suspeito de vender drogas dentro de uma escola. Quem fez a denúncia à polícia foram os próprios alunos do colégio. O Danilo Alves conta esse caso pra gente. Essa aqui é a Escola Estadual Otávio Mourão, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Nossa equipe de reportagem já esteve aqui antes. Há alguns meses, essa escola foi assaltada durante a noite. 2 bandidos entraram, fizeram a limpa com os professores e também alunos e depois fugiram normalmente. Pois é, depois dessa situação, a administração da escola chegou a pedir que levantassem os muros. Só que o perigo agora está dentro da escola. 2 adolescentes, um de 14 e um de 15 anos, foram apreendidos suspeitos de venderem drogas dentro da escola. 2 alunos. Pois é, foram os próprios alunos da escola que não compactuaram com isso, que chamaram a polícia militar. Denunciaram e disseram à PM o seguinte: olha, tem 2 pessoas aqui, 2 adolescentes, 2 jovens, vendendo drogas, vendendo maconha. A PM bateu na hora aqui na escola e logo em seguida flagrou os 2 adolescentes vendendo essa droga. Isso porque dentro do bolso de um dos jovens tinha 2 porções de maconha e no outro bolso R$2. Eles negaram tudo, mas foram mesmo assim levados para a delegacia. Agora o que acontece com esse adolescente de 15 anos? Ele vai responder pelo delito de posse para consumo e caso ele seja pego novamente,
possivelmente virá a responder por um outro crime. O que não pode é ficar impune, achar que o tráfico, o uso está liberado. Não está liberado coisa nenhuma. E 2 homens armados invadiram uma autoescola na Cidade Nova e fizeram um arrastão nas salas onde são realizadas a aula de legislação. Os criminosos levaram dinheiro, celulares e até notebooks. As câmeras de vigilância registraram toda a ação. Ao que parece, ninguém está livre da ação de criminosos em Manaus. Essas imagens mostram 2 bandidos armados assaltando uma autoescola no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. Foi horrível, entendeu? A gente ficou muito nervosa, tinha cliente, tinha instrutor aqui na recepção. 15h26. Este é o momento em que o primeiro suspeito chega aqui na autoescola. Ele está com a sacola na mão, senta-se exatamente aqui e passa a fazer perguntas sobre os valores das aulas. A recepcionista, que nada sabe nem desconfia, responde tranquilamente. 2 minutos depois, o segundo suspeito também aparece. Esse, sem qualquer cerimônia, saca um revólver 38 e anuncia o assalto. O primeiro suspeito, que estava sentado aqui, acaba revelando sua verdadeira identidade e puxa também da sacola uma pistola. A partir desse momento, os 2 assaltantes comandam toda a ação. Eles exigem os pertences dos funcionários, vêm até esta sala e também aqui dentro roubam mais celulares. Mas eles não estavam satisfeitos. Então, eles partem para a parte principal aqui da autoescola, justamente a sala de aula, que no momento cerca de 30 alunos estavam exatamente aqui. Nós não vamos entrar porque nesse momento está tendo aula, mas a partir daqui as câmeras de segurança registram a sequência do assalto. No vídeo, um dos criminosos aparece surpreendendo o professor em sala de aula. Depois, os alunos são obrigados a entregarem os celulares. Com os telefones em cima da mesa, tranquilos, os bandidos chegam a fazer uma seleção dos melhores aparelhos. Em seguida, as imagens os mostram fugindo do local. Eles diziam bem assim que eles não queriam humilhar ninguém, não queriam machucar ninguém, só queriam celular, só queriam dinheiro, entendeu? Só que parece uma coisa que não acabava, entendeu? Era muito longa, não terminava aquilo. Eles estavam nervosos ou estavam tranquilos? Olha, o primeiro que eu atendi estava super nervoso, entendeu? Super nervoso mesmo. Agora o outro, quando entrou, o segundo estava super tranquilo, normal mesmo. Ele até riu, ficou rindo das nossas caras, entendeu? O roubo aconteceu pouco tempo depois que o proprietário havia saído da autoescola. Infelizmente, a nossa segurança ainda precisa passar por diversos pontos de melhoria, mas a gente está aqui diariamente confiando em Deus que para que experiências dessa natureza não aconteçam mais. Nós precisamos trabalhar, precisamos do nosso ganha-pão, todo mundo está aqui envolvido com isso e podem ter certeza, não vai ser essa experiência que vai fazer com que nós nos tornemos reféns do que realmente, infelizmente, tem acontecido não só na nossa cidade, mas no contexto geral todo, sabe? O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Qualquer informação que possa levar a polícia aos suspeitos deve ser repassada pelos números 181 ou 190. Sua identidade será mantida em sigilo. E criminosos roubaram o carro de um idoso que estava estacionado em frente à casa dele, no bairro Zumbi 2. O detalhe é que, depois do roubo, os bandidos ainda ligaram para a família da vítima pedindo dinheiro para devolver a caminhonete. É mais um roubo de carro no bairro Zumbi, aqui na zona leste de Manaus. Dessa vez foi uma S10 de placa JXB 4314. Por volta das 3h40 da manhã, o vigia de uma outra rua viu o veículo saindo aqui do bairro. Ele imaginava que era o dono do veículo, mas não foi o que aconteceu. O carro estava estacionado aqui. Tinham 2 veículos da família. Na frente estava o carro da filha do dono do veículo. Pela manhã, quando a moça acordou e que veio aqui na frente verificar, imaginou que os pais haviam saído, que tinham ido para o médico.
mas quando ela foi ao quarto percebeu que os pais ainda estavam em casa. E aí a família se deu conta de que o carro havia sido roubado. Seu Erivaldo Rodrigues é agricultor, mora na AM010 em um sítio e depende deste veículo, seu Erivaldo. Sim, eu dependo dele porque é o meu meio de transporte, né? E eu estava trazendo a minha esposa a tratamento de saúde, né? E aconteceu esse problema aqui. Então, a gente fica sem saída, né? Uma coisa que a gente só tem um. Se eu tivesse dois, tudo bem, mas eu só tenho um e agora eu tô quebrado, né? Sem as minhas pernas, né? É o meu meio de transporte, é o meio de locomoção. Como se não bastasse o carro ter sido furtado da frente de casa, os criminosos ainda ligaram para o seu Erivaldo, para a família do seu Erivaldo, oferecendo devolver o veículo em troca de dinheiro. Eles queriam que o seu Erivaldo depositasse uma quantia de R$ 1.500 para que eles indicassem onde o veículo estaria. Seu Erivaldo, foram várias ligações, não é? Várias ligações, aproximadamente umas 6, 7 ligações, eles insistindo, né, que queriam negociar, né, porque ele se identificava como traficante e as pessoas que teriam roubado o carro tinham feito uma dívida com ele. Então ele queria, através dessa dívida, ele queria o dinheiro de volta. E ele começou a enrolar, queria que a gente depositasse o dinheiro sem a gente ver o carro, sem garantia nenhuma. Porque ele veio me chamar de João, né? E depois já disse outro nome. Aí eu conferi que era tudo uma chantagem dele, né? Ele queria me extorquir. E aí eu desliguei o telefone. Vocês descobriram de onde era essa ligação? Santa Catarina. A ligação era de Santa Catarina, nós mandamos rastrear e foi comprovado. Bom, fica aqui então o apelo do seu Erivaldo e da família do seu Erivaldo. Se alguém tiver qualquer informação de onde esteja esse veículo, é uma S10 preta, modelo executivo, tem 4 portas, de placa JXB 4314. Entre em contato com a polícia, faça a denúncia. E também aqui fica o alerta para você que teve o veículo roubado. Fique atento, se receber qualquer ligação estranha, alguém pedindo algum valor para indicar onde está o veículo, entre em contato com a polícia. Muita audácia, né? E olha só, na zona centro-oeste de Manaus, moradores da comunidade Santa Terezinha convivem há cerca de 4 anos com a falta de iluminação. Além disso, a praça da comunidade está abandonada e a rua que dá acesso a pelo menos 10 casas foi parcialmente fechada, dificultando o acesso dos moradores. Há pelo menos 4 anos, a realidade dos moradores da comunidade Santa Terezinha, no conjunto Ileia, é essa, de escuridão. Tinha só um poste aqui e o poste está dentro da construção. Eles tiraram na época e o poste está jogado aí dentro da construção. E a gente está pedindo que eles venham botar menos 2 postes aqui para a gente, né? Além da falta de iluminação, a dificuldade em transitar pelo local também é outro problema. Essa aqui é a rua Acopiara, antigo Beco 18. Segundo os moradores, depois que foi feita essa construção aqui, o tráfego por essa rua ficou bastante prejudicado. Dá para ver aqui, ó, que a rua é bastante estreita. Aqui ela termina e daqui por diante só barro. E aqui também são 10 casas, pelo menos 10 casas. Os moradores que têm carro sentem bastante dificuldade para conseguir trafegar por aqui. Essa construção está há mais de 4 anos já aí. Não sabemos quem é o dono, era a nossa rua, a gente considerava a nossa rua. Como ele montou isso daqui, aí ficou fechado. O que significa agora isso daqui? Um lugar para bandidos se esconder. Sem manutenção, o mato invade a praça e o local que antes recebia festejos, hoje é o retrato do abandono. Desde quando eu me meti aqui, em 2001, tinha festival de vez em quando, que era um presidente que era o Admilson. Ele fazia os festivais dele, tinha brinquedo na praça. Hoje em dia, essa praça está abandonada há mais de 3 anos aí. Eu não vou dizer que é 1 mês, 2 meses, que não é.
Em nota, a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Energia Elétrica e a CEMUSP informaram que enviarão equipes para averiguar a situação dessas denúncias aí, referente a essa área da cidade. Eles informaram também que, em relação à construção irregular no local, há um processo de denúncia de 2013 com ações fiscais referentes à obra irregular. Uma nova ação será marcada para ir até esse endereço e verificar se essas irregularidades persistem. E a equipe do Corpo de Bombeiros continua as buscas pelas 9 pessoas desaparecidas no naufrágio de um rebocador de balsas. A embarcação, que estava vindo para Manaus, bateu em um navio mercante no Rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, no Pará. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram as embarcações minutos após a colisão. O navio mercante e o comboio de balsas se chocaram próximo ao município de Óbidos, na região do Baixo Amazonas. O navio mercante estava se dirigindo a Manaus e o comboio estava indo para Santarém e na colisão o empurrador que conduzia o comboio veio a naufragar. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. No momento da colisão entre o navio e o comboio de balsas, muitos tripulantes estavam dentro dos camarotes. A Marinha do Brasil já abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Até o final da manhã, 2 pessoas teriam sido resgatadas com vida e 9 tripulantes permaneciam desaparecidos. O próprio comandante do navio mercante entrou em contato, eu liguei para ele também e ele confirmou pessoalmente que eles estavam portando coletes. Isso aumenta a possibilidade de a gente encontrar possíveis sobreviventes. A preocupação principal agora é a busca por sobreviventes, né? E também foi acionado um navio patrulha daqui de Belém, que vai com uma equipe de mergulhador, inclusive médicos. E agora a gente muda de assunto. A Procuradoria-Geral do Estado aplicou multas às empresas terceirizadas que atuam nas unidades prisionais do Estado por causa das rebeliões ocorridas no início do ano. O valor dessas multas está em torno de R$ 8 milhões. A intimação foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 27 de julho e determina a cobrança no valor de R$ 7.089.000 da Humanizare e mais R$ 1,5 milhão da empresa Auxílio. O descumprimento de uma cláusula prevista em contrato que se refere à ocorrência de fugas, rebeliões e motins acabou gerando uma dívida com o Estado. Segundo a Procuradoria-Geral, as empresas tinham até essa terça-feira para efetuar o pagamento das multas, mas agora, com o prazo encerrado, o órgão vai dar início ao procedimento judicial. Dentro desse procedimento é assegurado à parte o contraditório e ampla defesa e após o estabelecimento da multa e o não recolhimento junto à secretaria é que é encaminhado, o processo é encaminhado à PGE para ser inscrito em dívida ativa e se proceder à cobrança. Ainda segundo a Procuradoria, a Humanizare já responde a outro processo no Tribunal de Justiça do Amazonas por dívidas que ainda não foram pagas ao Estado no valor de R$ 3 milhões. Em relação à contratação de novos serviços, a Procuradoria também já enviou as recomendações à Secretaria de Administração Penitenciária para alteração dos contratos para novas licitações. A aplicação de penalidades aos detentos, né? A condução, algumas recomendações que a Lei de Execução Penal, modificada em 2015, fez essas alterações e a gente recomendou que os contratos fossem alterados nesse sentido. Em nota, a Humanizare informou que a empresa tem ciência da intimação extrajudicial e irá recorrer administrativamente. Também esclarece que, em relação ao processo judicial apontado pela Procuradoria-Geral do Estado, ainda não recebeu a notificação. Por fim, a Humanizare afirma que, em ambos os casos, estará aprovada a conduta correta na prestação dos serviços. Não conseguimos contato com a empresa Auxílio Agenciamento e Multisserviços. Uma fiscalização realizada em mercados e supermercados de Manaus constatou irregularidades que passam longe dos olhos do consumidor. Só para você ter uma ideia, foram encontrados produtos fora do prazo de validade e até baratas entre os alimentos comercializados. 10 estabelecimentos foram fiscalizados nas zonas norte e leste de Manaus. Desses, 8 foram autuados por descumprirem exigências dos órgãos de fiscalização. Foram apenas 2 dias de fiscalizações dos órgãos de defesa do consumidor.
tempo suficiente para encontrar uma série de irregularidades. A presença de baratas em locais onde são armazenados os produtos comercializados foi uma das irregularidades encontradas, além de alimentos fora do prazo de validade. O produto estragado poderia causar uma série de doenças transmitidas por alimentos, são diarreias, infecções intestinais, quadros graves. E a presença dos insetos também como veiculadores de doenças. 895 produtos foram fiscalizados e 234 foram apreendidos. Encontramos brinquedo fora das normas de segurança do Inmetro, com risco em potencial, inclusive com material tóxico na pintura. Encontramos material elétrico de baixa tensão, também comprometido, com risco de acidente e um risco potencial. Os estabelecimentos foram autuados e receberam multa de 200 UFMs, cerca de 18 mil reais. Segundo a Delegacia do Consumidor, já foram abertos 5 inquéritos policiais. Isso poderá aumentar de acordo com os autos que estou recebendo dos órgãos presentes, né? Queremos dizer que nós vamos ser bastante severos sobre essas questões, porque o que nós encontramos é uma questão muito grave para o consumo, né, da nossa população. E o INSS começou mais uma fase para a revisão dos benefícios por incapacidade. A ação vai analisar os auxílios-doença que foram concedidos judicialmente e estão há mais de 2 anos sem revisão de perícia médica. No Amazonas, cerca de 2.600 benefícios de auxílio-doença vão ser reavaliados. Segundo o INSS, a revisão é para saber quem, de fato, ainda precisa receber ajuda financeira. São aqueles benefícios que foram concedidos judicialmente. Esses benefícios, ao serem implantados por via judicial, eles não tinham uma data para cessar, como acontece com os benefícios que são implantados administrativamente, né? Por isso, existem situações em que esses benefícios estão sem nenhuma revisão médica há mais de 2, 3, 5 anos, às vezes até 10 anos. Na primeira fase do programa, 615 auxílios-doença foram cancelados e 165 convertidos em aposentadoria por invalidez. A revisão de benefícios por incapacidade deve gerar uma economia de 10 milhões de reais ao Estado. É enviada uma carta para o segurado. Quando a pessoa recebe essa carta, ela tem 5 dias para ligar para a Central 135. É realizado o agendamento da perícia e ela vem na agência a qual foi agendada no dia e hora marcados. Vou só reforçar essa informação aí para você. Essas cartas de convocação do INSS já começaram a ser entregues aos beneficiários. Mas o que acontece? Muita gente muda de endereço e acaba não conseguindo ser notificada. Então, se você recebe auxílio-doença e quer saber se precisa passar por essa revisão para garantir ajuda financeira, além de receber a carta, você pode entrar em contato pelo telefone 131. Essa ligação é gratuita e lá você precisa ter os seus dados, aliás, 135, perdão. Essa ligação é gratuita e lá você precisa ter algumas informações pessoais, o seu CPF, nome completo, nome da mãe, e aí lá você vai verificar se vai ser preciso passar por essa convocação e se já tem uma data prevista para que seja mais uma vez analisado para não perder esse benefício. E agora a gente vai para o intervalo, mas ainda hoje você confere a nossa última entrevista na série com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. O nosso convidado desta quinta-feira é Jardel Nogueira, do PPL. Tem ainda o nosso quadro Mais Saúde e a gente mostra os efeitos do álcool no sistema nervoso. É um instante só, não saia daí.